para você que não me conhece, meu nome é João e eu fiz as 8 questões acertadas na minha primeira prova da EA para 24 questões, basicamente o gabarito inteiro, todas as questões, na minha terceira e última prova da EA. E a gente está falando aqui de um intervalo de 1 ano e meio estudando. E detalhe, essas 8 questões, cara, foram puro chute, porque de verdade, eu fui fazer a primeira prova só sabendo regras de 3. Então foi puro chute. E na minha terceira prova foi de fato onde eu aprendi do zero matemática, pegando matemática básica. Então a gente pode dizer que apesar de ter sido 1 ano e meio, cara, foram basicamente 6, 5 meses em que eu aprendi matemática do zero e eu consegui tirar essa nota que eu tirei no concurso de aeronáutica. E nesse vídeo eu vou estar te contando aqui em 3 passos, cara, que eu separei aqui um pouco da minha trajetória, tá? Eu espero que seja muito útil para você. E a primeira coisa que eu quero falar para você é para você procurar aprender a matéria. Procure aprender a matéria de verdade. Parece algo óbvio, mas não é. Às vezes o óbvio ele precisa ser dito, né? Quem é concurseiro há um tempo, não sei se é o teu caso, mas provavelmente já caiu no erro de você basicamente passar pelas matérias. E quando tu passa pelas matérias, você muitas das vezes não aprende elas de fato, entende? É como se você literalmente fosse dando só cheque. Isso acontece muito pra galera que geralmente recebe um cronograma pronto, né? Seja de cursinho ou compra cronograma, que seja, e a pessoa vai dando cheque. Ah, hoje é aula disso. Ela vai dar o cheque, vai dar o cheque, vai dar o cheque. Daqui a pouco ela termina o edital, né? Consideravelmente em 3 meses ou 4 meses, legal, isso é muito bom. Mas e o aprendizado que é bom? Nada. Então, assim, procure realmente aprender a matéria. Esse é um ponto. Agora, presta atenção. Porque esse outro ponto ele é igualmente importante. Então, se por um lado você não pode só passar pela matéria, certo? Você tem que aprender, cara, preste atenção, você também não pode ficar lá lenga-lenga a vida inteira. Novamente, isso parece óbvio, mas não é, porque tem muita gente que cai nesse outro extremo, né? Então tem a pessoa que sai daqui e fala, não, João, entendi, eu tenho que parar para aprender matéria. E ela fica, cara. E muitas das vezes são matérias assim um tanto que básicas, então ela fica na matemática básica, ou então fica nos primeiros assuntos do cronograma, ela para ali na primeira semana e fica, cara, e fica. 2 aulas ela leva às vezes 1 semana ou 2 semanas para ver apenas 2 aulas e entender. Muitas das vezes, isso aqui, né, o fato dela estar demorando, presta atenção que às vezes pode ser o seu caso. Muitas das vezes é uma desculpa que ela mesma se dá, mas ela não percebe. Mas você não percebe se esse for o seu caso. E de verdade, eu já peguei alunos assim, eu já peguei mentorados assim, que conversando com a pessoa eu descobri que era uma coisa assim, mais profunda. Não é que a pessoa, ela estava realmente zelando, realmente cuidando para aprender bem a matéria para prosseguir. Não era nada disso. A pessoa estava dando uma desculpa para ela. Por quê? Por conta de vezes anteriores. Às vezes, geralmente isso acontece com o concurseiro que tem um pouco mais de tempo de experiência. Às vezes a pessoa já prestou 3, 4 concursos e ela tem dificuldade naquela matéria X, inglês, matemática, sei lá, cara. E aí, ela sabe que se ela avançar, ela vai se deparar com as matérias difíceis. E aí o que ela faz? Ela enrola para avançar. É tipo você, não sei se já aconteceu contigo, mas comigo, vira e mexe acontece, eu tenho que me policiar. Mas, por exemplo, chego de noite. Eu tô muito cansado do meu dia inteiro, cara. Fui pro quartel, cheguei em casa, fiz as coisas daqui, gravei vídeo e tal. Eu tô muito cansado. A única coisa que eu quero é dormir. Só que para eu dormir, eu tenho que escovar dente, passar fio dental, às vezes até tomar banho, porque eu ainda não tomei banho, né, por conta da correria do dia. E aí é um trabalho danado, cara. Meu corpo tá muito cansado. E aí o que eu faço? Vou dar uma olhada aqui no celular rapidinho. E eu fico lá. Aí vai no Reels do Instagram, e eu fico lá nos stories dos outros, e aí eu vou enrolando. Quando eu vejo, já se passaram 20 minutos, 30 minutos, e eu ainda tô lá no celular. E esse é o tempo que eu poderia já ter ido tomar banho, escovar o dente, passar do fio, já tá na cama, mas eu fico enrolando por conta da preguiça. É tipo isso. Não sei se você se identifica. Então, evite extremos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, evite extremos. Não seja aquela pessoa precoce, que simplesmente passa pelo edital, ok? Mas não seja aquela pessoa lenga-lenga, que muitas das vezes dá essa desculpa, né, pra ela mesma. Não, mas parece até uma coisa bonita. Não, mas eu tô aqui porque eu quero aprender de verdade. E galera, de verdade, eu já vi muitas pessoas em todos os concursos, não só no concurso da EA,
poxa, chega no mês ali, no mês para a prova, faltando exatamente 30 dias, a pessoa ela se arrepende amargamente, ela fica revendo a vida dela, onde foi que ela errou e tal, e ela começa a ver que realmente demorou muito em algumas matérias. Então, cara, tu que tá tendo o privilégio de ver esse vídeo, por favor, não demore, seja rápido, ok? Seja ágil. E esse é um ponto, né, por exemplo, que eu tenho que realmente admirar, que eu tenho que bater palma para os cursos presenciais. Esse é um ponto positivo, que no curso presencial, cara, a matéria tá andando, entende? Então, se tu aprendeu, legal. Agora, se tu não aprendeu, o professor vai andar com a matéria. É bom e ruim, porque se tu não aprendeu, a responsabilidade é tua e você corre atrás. Mas é legal que a matéria vai andar e você não fica aqui no lenga-lenga. Então, meu conselho para você que está estudando EAD, cara, siga o seu cronograma, tenha disciplina de você seguir o seu cronograma, ok? E no tempo livre, você corre atrás, beleza? No tempo livre, você corre atrás. Então, se a tua aula era de manhã, segue o teu cronograma de manhã e à tarde ou à noite você corre atrás dessas matérias que você não entendeu ou que, sei lá, você está atrasado, enfim, tem final de semana para isso também, beleza? Mas, basicamente é isso, evite extremos, siga, ande entendendo a matéria, tá? Mas também não fique lá todo o tempo. O que nos leva para a nossa segunda dica, e ela tem a ver com essa parte de aprendizado das matérias, que é você procurar dominar os assuntos que mais caem. Olha só, não é você dominar o edital inteiro, é você dominar os assuntos que mais caem. Por que isso? E preste atenção, por favor, não é que eu estou falando, não me entenda errado, tá? Não vai colocar palavras na minha boca. Eu não estou falando para você cagar para toda a parte dos assuntos e só focar nos assuntos que mais caem. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu não estou falando para tu cagar para os demais assuntos. Eu estou falando para você dominar os assuntos que mais caem, porque assim, cara, falando da prova da EAR, mas isso pode ser aplicável em qualquer outro concurso. Mas, beleza, prova da EAR. Assuntos de matemática devem ter em torno de uns 40, pelo menos. Em torno de uns 40 citados no edital, pelo menos. É quase que impossível você dominar, saber com perfeição, 100% tudo. É quase que impossível, velho. E também não é nem tão inteligente, porque, poxa, de 40 assuntos, tem 24 questões, muitas questões ali se repetem, os assuntos se repetem, então de 40 assuntos vão cair apenas 15 assuntos. Então, não é nem inteligente também você procurar dominar, né, se masterizar nesses 40 assuntos. Então, o que você faz? Você domina os que mais caem. E, novamente, o que é dominar? Dominar é você saber com perfeição, cara. Saber bem. E, velho, essa parte de dominar é basicamente você procurar saber bem ali na cabeça os 5 ou 7 assuntos que mais caem, ou no máximo estende até os 10, os 10 assuntos que mais caem na parte de matemática. E, na verdade, isso é aplicável para qualquer outra matéria, né? Porque a gente está focando aqui na parte de matemática, mas tu pode usar isso em tudo. Beleza? E por que isso é importante? Porque, novamente, é impossível que você domine literalmente, sabendo com perfeição, todos os assuntos. Mas é possível que você domine aqueles que mais caem, que são as questões que são os assuntos, quer dizer, que tem o maior número de questões na hora da prova. Então é até mais inteligente você fazer isso. Beleza? E aí, eu sei que falei que eu ia te dar 3 pontos aqui, 3 dicas, né? Mas eu vou fazer aqui um 2.1, tá? Dica 2.1. Ao passo que você domina os que mais caem, isso é muito importante, beleza? Mas tem uma outra parada muito importante também, cara, que vai contribuir pacas, vai contribuir pra caramba para que você gabarite matemática, para que você gabarite exatas. Que é o seguinte, cara, enquanto tu domina os que mais caem, mas é importante você também saber um pouco de tudo. Então, novamente, lembra que eu falei que é para você dominar, não é para você focar e esquecer o resto. Né? Então, tudo tem sua importância. Então, domina, saiba com perfeição esses aqui, mas os outros assuntos, né, os outros 40 assuntos do edital de matemática, você procura pelo menos saber bem, cara. Procura pelo menos saber um pouco de tudo. Por que isso é importante? Porque muitas das vezes, e eu lembro claramente de situações assim, que eu estava passando no momento da prova, cara, eu lembro claramente, tinham 24 questões na hora da prova, né, na parte de matemática, e, tipo assim, eu sabia com certeza 22 questões. 2 questões eu tava em dúvida, velho. Eu tava em dúvida. Mas, assim, cara, aliás, eu não só tava em dúvida, como essas 2 questões eu chutei e acertei. Daí,
eu peguei o gabarito das 24 questões. Mas eu tinha apenas plena certeza das 22. As 20, né, essas outras duas aqui, né, para fechar 24, foi um bônus. Bônus entre aspas, né, porque eu me preparei para isso. E como que eu me preparei? Cara, até para chutar tu precisa saber. Então, assim, o fato de eu saber bem tudo, não dominar tudo, velho, mas o fato de eu saber bem tudo, um pouco de tudo, isso me possibilitou chutar de forma mais certeira, beleza? Então esse é um ponto muito importante. Então ao longo da tua preparação, vai prestando atenção, vai realmente procurando aprender cada um dos assuntos daquela matéria de exatas, que isso vai te ajudar muito, beleza? Esse é um ponto importantíssimo. E o nosso terceiro e último ponto também tem a ver com chute, mas assim, eu falo pra você, se você pegar esse terceiro ponto apenas, não vai dar certo, de verdade. Eu vou te explicar o porquê que não vai dar certo. Mas tu tem que ter a base bem feita. E a base bem feita é basicamente o passo 1 e o passo 2. Se tu pegar apenas o passo número 3, não vai dar certo, ok? Mas bem, esse terceiro passo, ele é um passo que diz respeito a chute. Se eu falasse apenas de técnica para você, né, de como eu estudei e tal, igual eu fiz aqui agora no vídeo, poxa, seria muito bom, muito bonito, mas eu estaria mentindo, porque não é só isso, né? Também eu soube chutar bem, como eu falei para vocês, de 24 questões, 22 eu sabia plenamente, eu sabia com certeza, mas outras duas eu chutei. E aí eu já comecei contando um pouco dessa história, né? Parte do que me ajudou a chutar de forma certeira foi o conhecimento, mas isso ainda assim não foi a única coisa. Foi também uma técnica de chute que eu utilizei lá na hora, que eu já havia, né, que eu sabia na minha cabeça, então eu já entrei preparado sabendo disso. E como que é essa técnica de chute? Eu acho que esse é um dos momentos, não o momento, tá? Porque o vídeo inteiro é importante, mas um dos momentos mais importantes do vídeo. Como que é? Presta atenção para você aplicar desde já nos teus simulados, né, ou já na tua prova, então já é uma coisa interessante já para você já saber. Como que é essa técnica de chute combatente? Ela basicamente consiste em uma conta matemática. Então, falando especificamente da prova da EA, que possui 24 questões. 24 questões em cada matéria, ok? Então, pense comigo, são 4 matérias na prova da EA. Português, inglês, matemática e física. Cada uma dessas matérias possuem 24 questões, totalizando 96, ok? 24 vezes 4 totaliza 96. Show! E aí, qual que é a lógica por trás dessa técnica de chute? A lógica, ela mostra que, como eu tenho 4 matérias, e nessas 4 matérias eu tenho 24 questões, cara, né, e obviamente totaliza 96 questões, no final das contas, eu tenho que ter mais ou menos 24 letra A, 24 questões marcadas na letra B, 24 questões marcadas na letra C e 24 questões marcadas na letra D, D de dado, beleza? E bom, isso é mais ou menos, ok? Novamente, isso não é uma matemática exata, uma matemática perfeita, tá? Isso pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, por exemplo, pode ter questão que vai ter 26 letra A e aí vai ter 22 letra B, por exemplo, tá? E em que isso ajuda? Como que eu fiz? Vou te explicar como que eu fiz para você ter uma noção. Eu basicamente, e detalhe, esse tipo de chute, cara, ele é aplicável apenas no final da prova. Então, quando você fez basicamente todas as questões, tá tudo feito, mas faltam apenas aquelas 2 ou no máximo 3 questões. É aí que você vai usar esse chute, beleza? Que foi assim que eu usei. Então, eu terminei basicamente uma prova inteira, tinha tempo, graças a Deus. Então, o que eu fiz? Eu fui contando na minha prova inteira quantas letras A eu tinha, quantas letras B eu tinha, quantas letras C eu tinha, quantas letras D eu tinha. E aí eu vi que tinha, por exemplo, muito mais letra A. Vamos supor que a letra A tinha 27 letra A. Vamos supor que tinha também 25 letra B. Mas tinha 19 letra C e na letra D tinha, por exemplo, 24. Estou chutando aqui valores aleatórios. Poxa, dá para perceber, né, por comparação que tinha bem menos acertos, né, tinha bem menos letra C, certo? Tinha quase nada não, né, mas assim, tava bem abaixo ali. Então assim, as chances de ser a letra C, C de Charlie,
em uma daquelas questões que eu estava em dúvida, eram grandes, entendeu? Então, basicamente, foi essa lógica que eu utilizei. Mas aí, é claro, tem algumas observações com isso. Como eu falei para você, esse tipo de bizu só é aplicável no final da prova, né? Imagina, tu vai usar no início. O que tu vai contar se você não marcou nada, tá? Só no final da prova e também você tem que ter estudado. Se você não estuda, pô, as tuas letras A's ao longo da prova inteira vai estar errado, as tuas letras B's vão estar zoadas também, então assim, tu tem que estudar. Esse bizu é um complemento para quem estuda, beleza? E ele realmente me ajudou muito, tanto é que de 22, essas últimas duas questões eu acertei graças a esse bizu e graças também ao conhecimento que me ajudou a eliminar. Por exemplo, o bizu, ele não é, pô galera, não é uma parada exata, né? Não é uma coisa exata. É uma mãozinha ali, né? Uma coisa ali que te ajuda. Mas vamos supor que o bizu, né? Igual eu falei pra você, estava tendendo a letra C. Poxa, eu tenho um pouco a letra C, então é a letra C que eu vou marcar aqui. Mas o meu conhecimento, que pelo menos eu sabia bem, né? Eu sabia um pouco de tudo, me falava que a letra C, cara, era muito errado. Então eu não ia marcar a letra C, por exemplo. Por quê? Porque eu sabia. Então o bizu, ele é para complementar, tá? Ele é para trabalhar em conjunto ali com a tua inteligência, certo? Bom, espero que esse vídeo tenha ficado explicativo para você, que eu tenha te ajudado com essas dicas, beleza? E pô, uma coisa muito importante, cada dia vale. Eu sei que às vezes a gente fica muito ansioso para que chegue logo da prova, ou que adie, não sei, é muita ansiedade dentro da gente, mas cara, cada dia conta, então procura viver cada dia realmente de propósito, cara. Procura viver com intensidade, procura viver com intencionalidade, tá ligado? Às vezes você pode se ver com muitas coisas para você estudar, mas, meu, procura só fazer naquele dia. Tudo bem que o edital é muito grande, mas naquele dia tem o quê? Tem 2 matérias para você estudar? Então estuda aquelas 2 matérias e esquece o resto. E aí no outro dia, poxa, tem só mais 2. Cara, daqui a pouco 2 matérias em uma semana, né? De segunda a sexta-feira, são 10 matérias que você viu e você só estava se preocupando com aquele dia. Então, vai devagar, tira o teu tempo também para descanso. Enfim, tenho certeza que vai dar certo, você vai fazer um excelente ano e com essas dicas também tu tem tudo para gabaritar não só matemática, mas também outras disciplinas. Beleza? Bom, vou me despedindo aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima, muito obrigado e valeu!